Esse tem sido o tema recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que quando a gente acha que o fundo do poço chegou, aparece mais alguém ligado ao Banco Master, o Daniel Vorcaro. E aí a gente vai descobrindo mais coisas e se divertindo um pouco com isso. Esse roteiro já se repetiu algumas vezes com várias figuras, como o Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais de propina para a Viviane, com o Toffoli, no caso do resort. Mas não é só isso. Há também Ricardo Lewandowski. Se você não lembra do Ricardo Lewandowski, que você não tem mais de 2 meses de idade, Ricardo Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, até, uns 2 anos atrás, mas até, o mês passado, era o ministro da Justiça do governo Lula. E, de novo, bom jornalismo, a Andresa Matais e o André Chalders reportaram ao Metrópolis que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de advocacia do Lewandowski, mesmo durante o seu período como ministro da Justiça. Não, reparem, dessa vez não foi o escritório da mulher do Lewandowski, foi ao escritório do Lewandowski. E essa contratação ela teria ocorrido a pedido do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, aquele do PT, o Partido dos Traficantes. E eu só posso imaginar o que faz o líder do governo pedir a contratação do ministro da Justiça do Lula para um banqueiro envolvido em fraudes bilionárias e pagamento de propina. E querem saber qual é o valor do contrato? 250 mil reais por mês. O contrato durou de 28 de agosto de 2023, alguns meses depois da saída do Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, até setembro de 2025, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça há quase 2 anos. Lembrem que na semana passada a gente, para conectar, eu não sei como é que fala, se esse termo é bolotário, é utilizado mesmo, mas se a gente for conectar os pontinhos, por fazer aquele mapa que a polícia do FBI faz, os serial killers também fazem quando querem matar algum vídeo, conectem mais um pontinho. Jacques Wagner é aquele mesmo que eu disse no programa que tinha fama de ser sócio oculto do sócio do Vorcaro, que ganhou autorização para operar um banco, mesmo sob investigação do Galípolo. Só para a gente tornar esse assunto mais complicado. Mas, enfim, eu estava falando do contrato do Lewandowski, que durou de 28 de agosto de 2023 até setembro de 2025, ou seja, até agora há pouco, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça por 2 anos. Então, nesse período, o contrato rendeu até mais do que a manchete da reportagem diz. A reportagem fala em 5 milhões. Só durante o tempo dele como ministro, o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu 5,25 milhões de reais do Banco Master e com outros 1,25 milhão tendo sido pagos antes dele assumir o ministério. E os valores dessa parceria entre o Lewandowski e o Master são até muito inferiores aos valores pagos à nossa Neymar da advocacia brasileira, a Viviane Bastos de Moraes, mas o objeto, isso é que é a parte mais divertida, o objeto é bem similar. Vejam, por exemplo, que o objeto do contrato era a prestação de serviços de consultoria jurídica institucional de caráter estratégico ao Banco Master. Uma das obrigações do Lewandowski era participar das reuniões de comitê estratégico do Banco Master, mas apesar dele estar sendo muito bem pago para isso, lembrando, ele era ministro do governo Lula, participando do comitê estratégico de um banco, o ministro da Justiça. Mesmo ele sendo muito bem pago para isso, você não precisa se preocupar, porque durante todo o período do contrato, segundo apurou o Metrópolis, ele só participou de 2 reuniões. Daí, porque ele passou a ser ministro, ele parou e passou a ser representado, não há conflito de interesse nenhum, por um parente. Quem é o parente? O Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, que também não entregou absolutamente nada, nenhum resultado significativo ao Banco Master que justificasse 250 mil reais por mês. E aí eu faço a seguinte reflexão. Você que está me assistindo, você que está empregado, que ganha o seu salário, que eu arrisco dizer, você pode dizer no chat se sim ou não, mas eu arrisco dizer que para boa parte da nossa audiência vocês ganhem menos de 250 mil reais por mês. Eu não tenho nem perto disso de receita de assinante. O que acontece se você, assim como Lewandowski, faltar a quase todas as reuniões do seu trabalho e só aparecer 2 vezes? O que acontece se você recebe mais de 100 milhões de reais ao longo do tempo
e não entrega nenhum resultado para sua empresa. Bom, no mundo onde esse contrato não era para o pagamento de um agente de propina, para um pagamento de agente público, o Lewandowski teria sido demitido. Porém, como esse contrato, nós sabemos, não era destinado porra nenhuma à prestação de um serviço de verdade, o cara não trabalhou, não foi nas reuniões que ele tinha que ir, foi substituído pelo filho, que também não entregou nenhum resultado, e o dinheiro continuou caindo na conta. Porque esse é o arrego da polícia, é o arrego do traficante para a polícia. E não é só o ministro da Justiça do Lula que estava ligado ao Banco Master, afinal, se descobriu agora que o próprio Lula recebeu o Daniel Vorcaro e o Galípolo no Palácio do Planalto no final de 2024, enquanto o escritório de advocacia do ministro da Justiça dele estava na folha de pagamento do banco. É muita putaria. Mas, como eu te falei, isso deveria estar naquele site que começa com X. E o melhor de tudo, a reunião era tão honesta e transparente que o Lula não registrou ela na sua agenda oficial. Daí você vai aprofundando e percebendo algumas coisas. Quem é que estava nessa reunião? Estava nessa reunião o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Ele tinha um apelido na planilha da Odebrecht que eu esqueci. O Augusto Lima, ex-sócio do Master. Lembra o cara que eu estava falando agora há pouco? Lula e Daniel Vorcaro. Tá? O Guido Mantega foi o organizador da reunião. Se vocês não lembram, além dele ter sido ministro da Fazenda do Lula e da Dilma, no auge dos escândalos de corrupção, por muita coincidência, também foi contratado. Eu não vou. Por quem foi contratado Guido Mantega? Pelo Banco Master. A pedido de quem? Do Jacques Wagner. Para o Mantega, a mamata ainda foi maior do que para o Lewandowski. Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, 250 mil reais por mês, o Mantega ganhava 1 milhão. E durante todo o período em que ele trabalhou, ele recebeu uma pequena quantia de 16 milhões de reais. Claro, longe ainda da nossa Ronaldinha, da nossa Neymar Viviane, com os seus 129 milhões de reais, mas você consegue ver um esquema de maneira muito clara. O senador do PT, que é supostamente sócio do Vorcaro, indica a contratação do Guido Mantega para o Vorcaro, e uma vez contratado, o Mantega leva o Daniel Vorcaro para uma reunião com o presidente da República e o presidente do Banco Central, justamente as duas pessoas que poderiam ajudar ele a destravar a venda do Banco Master do Vorcaro para o Banco de Brasília, ou dos ativos do Master, que fosse para o Banco de Brasília, o BRB. E, obviamente, vocês devem imaginar que, como eu disse, o sistema é foda, parceiro, e ele não estava só com essas pessoas. Tinha mais gente disposta a destravar essa negociação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vocês entendem como isso se conecta ontem ao vídeo que eu passei ontem sobre a delação premiada do Marcelo Odebrecht? O esquema é contratar por cifras milionárias, diz o Marcelo Odebrecht, as pessoas indicadas por membros do governo, porque aí essas pessoas vão te aproximar do presidente da República, dos ministros, do presidente do Banco Central, e aí os seus negócios vão começar a ser magicamente destravados. Vocês chamam isso de capitalismo, mas isso não tem absolutamente nada a ver com capitalismo. Isso não é competição, isso não é eficiência. O Daniel Vorcaro não era um puta banqueiro. Ele foi um banqueiro que entendeu que não existia capitalismo, existia pagamento de propina dentro do sistema. E se você pagasse propina, que ele disse que era prioridade ao pagamento da propina, por exemplo, o do escritório da Viviane, estão lá nos reportagem, se não me engano, da própria Malu Gaspar, dizendo que o pagamento da propina para a Viviane era prioritário. Se você... o Daniel Vorcaro percebeu isso melhor do que ninguém. Então, se você desse prioridade ao pagamento de propina, não está nem aí se seu banco dá lucro, se não dá lucro, porque no final das contas ele ia acabar enchendo o rabo de dinheiro, como encheu o rabo de tanta gente de dinheiro. E isso teria dado muito certo com o apoio do Guido Mantega, com o apoio do Jacques Wagner, com o apoio do Lewandowski, com o apoio do Alexandre de Moraes, não fosse a briga
fratricida dentro do próprio sistema, treta com André Esteves e por aí vai. A coisa era tão escrachada e os acordos já estavam tão bem combinados que o Daniel Vorcaro não foi sequer cuidadoso em várias dessas negociações fraudulentas. Umas eram mais complexas de serem identificadas, sim, mas outras nem um pouco. Vejam só, por exemplo, aproveitando que nós estamos falando agora há pouco da ideia do Vorcaro de vender o Master para o BRB, o que aconteceu em uma operação entre esses dois bancos? Há pouco tempo, o Banco Master comprou uma carteira de crédito de uma empresa recém-inaugurada chamada Tirreno, no valor de 6,7 bilhões de reais. Daí, isso é um banco comprou uma carteira de 6,7 bilhões de reais. Daí, em tempo recorde, essa mesma carteira que o Master adquiriu por 1,7 bilhões de reais foi adquirida pelo BRB por 12,2 bilhões de reais. Comprada por 6,7 e vendida por 12,2. Vocês conseguem fazer a conta da margem de lucro de 5,5 bilhões e o quanto de propina que existe para você pagar nesse meio do processo e ainda assim encher o rabo de dinheiro, às custas, é claro, do correntista do BRB? Agora, você quer saber a parte mais interessante? A Cartus, que era a empresa dona da carteira de crédito, nunca cedeu a carteira a Tirreno. O Banco Master, que comprou a carteira e vendeu ao BRB, nunca pagou os 6,7 bilhões de reais a Tirreno, e o BRB, que não recebeu absolutamente nada, esse sim pagou 12,2 bilhões de reais de dinheiro ao Master. Ou seja, não foi que o Vorcaro comprou alguma coisa e fez um lucro absurdo botando no rabo do correntista do BRB. O Vorcaro fingiu que comprou algo que não existia e vendeu ao BRB pelo dobro de valor, tendo recebido todo esse dinheiro sem que o BRB sequer visse a tal carteira de crédito. A margem é muito maior. Se você não acha que isso parece muito uma fraude envolver o BRB nessa falcatrua, eu não sei o que dizer. Como eu tenho dito sobre esse caso, quanto mais você procura, mais você acha. Agora a gente já tem o envolvimento do Alexandre, do Toffoli, do Lewandowski, do Guido Mantega, do BRB, do Jacques Wagner, e isso tem gerado muito ruído em Brasília. Não achem que toda essa putaria, todo esse filme de conteúdo adulto está passando despercebido, não. E não é para menos. A Andresa Matais, que eu volto a dizer, vocês sabem, eu já tive embate com a Andresa Matais, ela é uma pessoa de esquerda, mas eu elogio o bom jornalismo quando ele é feito. É raro, eu não acho que é por pureza do coração, mas quando o bom jornalismo é feito, a gente tem que elogiar independente do propósito. E eu acho que a Andresa Matais é uma das que tem feito um trabalho excepcional cobrindo essas histórias. E ela deu uma nova notícia no Metrópolis, e essa foi muito interessante, está bombando na internet, afirmando que o Alexandre de Moraes foi visto mais de uma vez dentro da casa de quem? Daniel Vorcaro. Assistam comigo. Que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu no final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado ao Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeita de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um 2º mandato. Naquele... Cara, que delícia. O Daniel Vorcaro. Imagina essa cena deliciosa. Imaginem essa cena deliciosa. A vida nos traz alguns prazeres. Eu consigo imaginar a cena de Alexandre de Moraes assistindo a eleição do Trump à presidência dos Estados Unidos na casa
do cara que pagava propina para ele, Vorcaro. Deve ter sido um momento de muita alegria. Dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. E ninguém perguntou a ele se o Alexandre de Moraes frequentava, porque quer dizer então que o Alexandre de Moraes chega à casa do Vorcaro e logo em seguida ele chama também à casa dele o ex-presidente do BRB, dizendo que o homem estava lá. O que o Alexandre de Moraes fazia na casa do dono do banco, que pagou 129 milhões de reais ao escritório da sua família? Não é muita coincidência que justamente no momento em que o Master tentava se salvar ao ser comprado pelo BRB, o Daniel Vorcaro tenha chamado o presidente do banco para uma reunião com o Alexandre de Moraes na sua casa. Eu, olhando assim, de onde eu tô, até parece que o Alexandre estava lá para garantir a negociação do Master com o BRB. E isso explica porque o BRB aceitou a fraude da carteira de crédito do Banco Master e ainda deu 12 bilhões de reais para comprá-la sem sequer tê-la recebido. Tudo isso com o seu dinheiro. E isso aí é o que se chama de Estado Democrático de Dinheiro. Vorcaro paga 129 milhões de reais de propina para a mulher do Alexandre num contrato fraudulento. Alexandre vai para a casa do Vorcaro e se reúne com o presidente do BRB. O presidente do BRB, pouco tempo depois, anuncia a compra do Banco Master por 2 bilhões de reais em uma operação completamente inviável financeiramente. Todo mundo enchendo o bolso com o nosso dinheiro. Enquanto isso, um monte de brasileiro de bem está ralando para pagar a conta de água e luz, enquanto vários outros estão em cana porque criticaram justamente esse vagabundo desse Alexandre de Moraes. E eu, como jornalista, continuo com minhas contas bloqueadas e com passaporte, porque qualquer crítica a esse vagabundo é chamada de ataque às instituições. E, enquanto isso, a imprensa deu todos os prêmios de salvador da democracia para esse cara. Desculpa, isso é palhaçada e não dá para não ficar indignado. Não dá para negar que existem ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal envolvidos até o talo e recebendo milhões de reais nas fraudes do Banco Master. Mas para o Fachin, disse, e nós repercutimos no programa de ontem, está tudo certo. O Supremo Tribunal Federal é forte e não cederá às críticas. Tudo isso acontecendo e o Toffoli blindado. O Toffoli continua, inclusive, blindado pelo Daniel Vorcaro, mas está tudo certo. A esposa do cara fechando um contrato de 129 milhões de reais, mas está tudo certo. Segundo o Fachin, a solução é adotar um código de condutas para o STF, como se um pedaço de papel fosse parar esse tipo de putaria de Toffoli, Alexandre, Lewandowski e tantos outros. Aliás, eu falei que essa história estava gerando muito ruído em Brasília, mas o termo que a Malu Gaspar, vocês estão reclamando, o termo que a Malu Gaspar usou para descrever o clima que esse caso do Banco Master tem causado no Supremo Tribunal Federal foi de convulsão interna. Eu gosto de ouvir a Malu. Bota aí para mim na tela, Bruno. Colocou publicamente, basicamente é um desafio à liderança do ministro Fachin. O que a gente está vendo aí é que o STF não só está rachado, como está em convulsão interna. Porque o Fachin, primeiro defende um código de conduta, depois ele faz uma nota, não só dizendo que o Supremo está sendo atacado, mas atacando a imprensa, dizendo que existe uma lógica da pancada e do sensacionalismo midiático, que não é verdade, os fatos estão se mostrando concretamente, eles estão sendo provados, e ainda por cima diz que, hoje deu uma entrevista para o Estadão dizendo que se o Supremo não se autolimitar, haverá um poder externo. Quer dizer, ele está dando
mensagens conflitantes. Primeiro, ele defende o Toffoli, não funciona. Inclusive, nos bastidores, se falou que essa defesa do Toffoli era um recuo estratégico para poder articular uma saída do Toffoli do processo. Não funcionou. E agora os outros ministros, que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo com as informações que a gente tem dos bastidores. Vejam, os aliados do Toffoli são Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Só gente boa. São de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso... Será que isso é uma ameaça da Globo aos ministros do Supremo? Soou para mim. Explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, Reparem que eles falam o seguinte: é insustentável a presença do Toffoli, não no Supremo Tribunal Federal, no caso. Guardem essa parte. É insustentável a presença do ministro no caso. Ou seja, você pode roubar igual um desgraçado, mas não ficar neste caso. Será que é porque esse caso interessa aos financiadores da Globo? Não sei. Caro, a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não quer ter sustentado. Imagino que a gente não está vendo ainda. No inquérito. Basicamente, a ideia é que está saindo tanta coisa, a mídia está descobrindo tanto o esquema que o Supremo rachou. Tem uma parte que defende que o Toffoli saia do caso para que você, eu e a mídia, a gente pare de falar sobre o assunto. E tem uma outra parte, especificamente Alexandre e Gilmar, e o próprio Toffoli, que não aceitam a saída desse caso, em hipótese alguma, porque, óbvio, se eles perderem o controle, eles têm muito a perder. Quem, aliás, deu mais informações, de novo, nesse programa aí, foi ela, que estava falando aí no vídeo André Sadi. Eu quero ver o que a André Sadi está dizendo. Brasil, que a gente vê é o escândalo do Banco Master no centro da pauta. A principal preocupação dos bastidores de ministros do Supremo é o que fazer com essa crise de imagem do Supremo com o escândalo do Banco Master, que era uma investigação de uma fraude bancária que foi para o colo do Supremo por responsabilidade de ministros do Supremo. Os ministros do Supremo com quem eu tenho conversado, apesar dessas defesas públicas da corte que a gente está vendo, nos bastidores... Reparem, André Sadi conversa de fato com o ministro do Supremo, não tenho dúvida disso. Só se preocupam em como estancar essa sangria, quais são as saídas possíveis. Porque eles foram avisados, segundo a apuração que eu fiz para investigadores, da gravidade de como essa investigação vai se agravar e como essa investigação independe de decisões da corte, você pode ter desdobramento. De novo, soou para vocês como uma ameaça da Globo? A mim soou. Em São Paulo, pode ter desdobramento no Rio, em outras regiões, como a gente viu, por exemplo, no caso da Rio Prévia na semana passada, e a investigação só vai crescer, e na visão de investigadores, a situação, a permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria é insustentável. Então, o ministro da Corte, nos bastidores... A Globo está dizendo mais uma vez o que quer. O ministro Toffoli não pode continuar na relatoria. Estão discutindo propostas, saídas. Não tem saída honrosa para esse caso, é uma saída, por exemplo, para baixo, ou seja, desce o caso para a primeira instância. Essa é a principal discussão hoje sendo feita nos bastidores. Se tiver político, depois investigação avançando, devolve. Mas pelo menos estanca a sangria neste momento da avaliação desses ministros. Porque a outra... Complicado, porque você imagina que o nome do Ciro Nogueira ou do Rueda, muito possivelmente já apareceram no inquérito e eles já sabem que tem pessoas com prerrogativa de foro especial. Saída, que é Toffoli sair do caso de fato, ou seja, entregar a relatoria, eles acham muito difícil porque o ministro teria muita resistência na visão desses integrantes da corte com quem eu tenho colhido essas apurações. E a outra discussão que eu acho importante colocar aqui é que a grande preocupação no sentido de imagem do Supremo é de que a crise do Banco Master dragou o Supremo para um debate político que foi, na verdade, o debate foi antecipado na visão desses ministros, que já ia ser material de campanha, como a gente já falou aqui várias vezes que isso vai acontecer, mas o Supremo como tema de campanha foi antecipado por causa da crise do Banco Master e foi ampliado. Antes era uma pauta só da extrema-direita, que ficava falando impeachment de ministro, e que hoje tem outras adesões, porque as pessoas estão cobrando respostas vindas do Supremo também em relação a pontos específicos desse caso do Banco Master. Na verdade, essa já era uma pauta do Brasil. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, não deveria comentar, mas acabo comentando, porque eu acho que não tem nenhum prejuízo, mas